Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é Rafael Chacon para mais um vídeo do nosso canal, é Cristo que Passa. Cristo passa e nos convida a segui-lo mais de perto, né? E a viver essa amizade contínua e crescente com Deus. E o nosso vídeo de hoje, como você já deve ter visto pelo título, vamos nos propor a fazer uma avaliação de como está essa amizade. Como anda a sua amizade com Deus? Aliás, como é que anda o seu relacionamento com Ele? Né? Tem gente que pensa que a amizade com Deus, o relacionamento com Ele, consiste simplesmente no tempo que você usa indo na missa, ou rezando um terço, ou fazendo uma oração específica, momentos, né, fechados e isolados durante o seu dia. Não é? E a verdade é que essa amizade com Deus, ela tem momentos especiais e propícios, né, e propiciatórios também, dentro de tudo aquilo que a gente vive no dia a dia. E um desses momentos mais fortes, vamos dizer, são esses momentos que a gente falou, que são todas coisas muito boas, né? E até necessários para a nossa fé e para perseverar, nessa amizade com Deus. A gente falou da Santa Missa e a gente pode falar de todos os sacramentos, né, que Deus nos deixou em sua igreja. Todos eles são meios, instrumentos necessários para a gente poder viver e crescer nessa amizade com Deus. Mas não são os únicos, no sentido que não deveria ser distante daquilo que a gente faz no dia a dia. E de todos os momentos do dia, essa nossa amizade com Deus e essa nossa intimidade com o nosso Senhor, não é? E hoje a gente vai fazer uma avaliação disso, né? Espero que vocês possam acompanhar todo o vídeo e comigo, né, chegar a uma maior reflexão, um maior conhecimento e, claro, com isso, continuar naquilo que está sendo bem feito, mudar de rota naquilo que não está tão bem feito, não é? E se aproximar de Deus mais intimamente. Vocês estão preparados? Vamos lá? Bom, eu já falei um pouquinho do que não era essa amizade com Deus. Não são só momentos isolados e perdidos. Não são só aqueles momentos fortes que eu senti alguma coisa que me impactou espiritualmente. Não. Esses momentos, sim, são valiosos, importantes e são momentos da graça de Deus que chegam com mais força, pelo menos mais força sensível. Mas a amizade com Deus começa muito antes disso. Começa em cada instante. Tem gente que parece que só vira católico quando vai na missa, né? Quando eu estou lá, eu estou no primeiro banco, eu estou, né, falando com as pessoas aqui. Mas isso é o dia a dia, e quando ninguém olha, né? E quando se trata de acordar cedo, mas meu problema não é acordar cedo, meu problema é tratar com as pessoas no trânsito, por exemplo, né? O nosso trânsito tão caótico, né? Depende de sua cidade, mas aqui em Recife, meu Deus do céu, não é? Como é que a gente vive, né, esses momentos? Ou tratar aquelas pessoas que são mais difíceis para a gente aguentar. Então, tem pessoas que parecem que fazem questão de não serem tão simpáticas assim, não é? Ou mesmo pode ser da nossa parte com os outros, né, que alguém nos julgue assim. E nesse momento de relacionamento com essas pessoas, onde está Deus? Né? E o que é que Deus tem a ver com isso? Você vai se perguntar. A gente vai chegar lá. Vamos acompanhando, vamos seguindo adiante. Então entendam, para a gente ir a fundo sobre o que é essa amizade com Deus, vale a gente refletir e começar refletindo com duas passagens da Bíblia. Quando perguntaram a Jesus, não é, qual era o maior dos mandamentos, acho que todos conhecem a passagem, mas, caso queiram conferir, está lá em Mateus capítulo 22, e o nosso ponto específico está no versículo 37. Cristo fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Então, portanto, aqui ele fala do amor, o amor que temos que ter por Deus, com Deus. Né? E também, no capítulo 15 do Evangelho segundo São João, então João 15, no versículo 14, Jesus fala: vós sois meus amigos, se fazei o que vos mando. Esse capítulo 15 é muito bonito, é parte do grande discurso de Cristo, antes dele ser morto na cruz. E ele deixa realmente
muita coisa daquilo que está no mais íntimo, no interior do seu coração sagrado. Né? E fala muito do amor, chama os discípulos de filhinhos, não é? E fala que já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigo, né? Intimidade, né? Que carinho, que amor, não é? Que devemos ter com Cristo. E como sabemos e como podemos ver que ele é correspondido com Cristo. Se a gente consegue ler as Escrituras com assiduidade, com frequência, se a gente consegue meditar, não ler por ler, mas interiorizar aquilo que está ali, a gente vai entendendo melhor, vai encaixando as peças e chega nesse ponto. Esse ponto fala muito para a gente. Vós sois os meus amigos, se fazer o que eu vos mando. Então, veja, a gente tem que amar a Deus, porque a gente ama a Deus. Lembra da passagem que a gente acabou de falar? Né? A gente também ama o nosso próximo. Você continuar lendo os próximos versículos, Jesus vai falar sobre isso. E já aqui no Evangelho de João, que a gente também está vendo, ele vai falando da importância desse amor, né? Que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Então Jesus vai nos explicando, vai nos ensinando, vai nos mostrando o que é essa amizade real com Deus e como se cresce nela. O nosso relacionamento com Deus, então, é um relacionamento de amor. E a gente tem que saber que Deus não jogou a gente no mundo, não criou o mundo e virou as costas ou perdeu o controle do mundo. Então, eu criei o mundo, agora eu não sei o que fazer com isso. Tem gente que crê que Deus não sabe tudo, que Deus não vê tudo, porque afinal de contas, se ele visse como é que acontece tais coisas ruins, não é? E o mistério da providência divina, a providência como Deus cuida do todo e de cada coisa, realmente é um mistério. O mistério ocorre quando a gente se depara com o mal no mundo, porque o mal não vem de Deus. Então, por que ele permite certos tipos e certas quantidades e qualidades do mal no mundo? A gente não sabe, mas a gente tem que viver essa fé e essa esperança de que, como ensina Santo Agostinho, Deus só permite o mal para tirar um bem maior. Mas muitas vezes é difícil, é árduo, não é? A gente não tem aquela compreensão fácil, aquela visão reta, direta, não é? O que é que tem de bom quando um parente querido meu morre, não é? O que é que tem de bom quando uma injustiça ocorre no meu emprego, ocorre contra mim? O que é que tem de bom quando uma pessoa que eu amo e quero bem está sofrendo, seja com a doença, seja com o que for? E aí a gente vai ver que a amizade com Cristo, né, se constrói nas coisas grandes e pequenas. Mas você não faz saltos. Né? Não existe saltos nessa amizade. O que eu quero dizer com isso? Que se ou a gente constrói ela nas pequenas coisas de cada dia, e é por isso que é importante fazer essa avaliação que a gente está falando agora. Quando chegar os momentos mais duros e mais difíceis que ele vai permitir, não é que ele quer o mal, mas que ele permite. Não é? Senão aqueles momentos difíceis que Cristo permite na sua vida, que só Ele, você sabe quais são. Se a gente não está unido a Ele, se nossa amizade não estava firme na rocha com Ele, a nossa queda é algo quase premeditável. Né? A gente vai falar de mais algumas pessoas e mais alguns pontos sobre isso mais à frente. Né? Mas vamos adiante, vamos adiante. Ok. Portanto, é muito importante a gente saber a grande oportunidade que é fazer essa avaliação agora. Né? É fazer essa avaliação para a gente poder continuar crescendo, não é? Nessa amizade, para a gente não correr o risco que sempre vai existir, porque sempre vai haver a tentação nessa vida. Né? Então sempre há o risco da queda. Mas se a queda também não é motivo de desespero, porque o pior não é cair,
Veja, São Pedro caiu, ele negou Cristo na hora que Cristo mais precisou dele. Judas também traiu Cristo. Todo mundo conhece essas histórias, né? Famosíssimas. A traição de Pedro, a traição de Judas. Qual a diferença dos dois? Pedro voltou e pediu perdão a Cristo. Judas se desesperou e deu um cabo da própria vida porque não confiou na amizade de Cristo. Se ele tivesse voltado, Deus não força barreiras, não força a barra. Não, volte! Não. Ele estende a mão. Como é o nosso símbolo aqui do estúdio, né? do nosso canal. Cristo que passa, né? Cristo sorrindo e estendendo a mão. Não importa por onde você andou, o que você fez, quem é você, mas o que importa é que você é um filho amado de Deus. E se Ele chamou você aqui, hoje, é uma prova que isso é um fato, uma realidade, agora, hoje. Não é? No momento que você estiver vendo esse vídeo, é uma realidade na sua vida. Ainda que talvez você não sinta, que você não entenda, que você não veja, mas entre em oração, né? Consiga um tempo especial para isso e converse a Deus sobre esse tema. Bom, voltando ainda ao Evangelho, já que estamos falando, falar com Cristo, lá em Mateus, de novo, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, diz o seguinte: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. É que Cristo está nos ensinando aí, mais uma vez. Está ensinando que eu não tenho jeito, que eu não vou achar o caminho. Não. Se você conhece a Cristo, você já conhece o caminho. Mas a questão não basta ouvir falar de Cristo. Não basta ter uma memória afetiva, não basta mesmo realizar pequenas e pontuais ações. Tal dia eu fui numa missa, tal dia eu rezei o terço, hoje eu estou vendo esse vídeo. Não, é uma continuidade. Claro que esses momentos, repito, marcam e são momentos que a graça de Deus pode chegar mais forte e deve chegar mais forte em você. Mas não é só disso. Sua vida inteira, do momento que você acorda ao momento que você dorme, devem ser marcados por essa intimidade com Deus. Vamos lá. Graças a Deus, a gente tem um grande número de pessoas que vêm nos dar exemplo de como essa amizade com Deus, se bem cultivada, se contínua, pode gerar abundantes frutos, não é? E é importantíssimo, porque são pessoas que são felizes, e eu imagino que todo mundo aqui queira ser feliz. Eu espero que todas as pessoas que eu amo também sejam, e eu acho que é o mesmo que vocês desejam para vocês mesmos, para quem vocês amam. Então vejam, o caminho da felicidade passa por Deus. Tá? Como é que eu sei isso? Porque as pessoas mais felizes que vocês vão conhecer são aqueles que seguiram o caminho de amizade com Cristo, ainda que passaram por muitas dificuldades na vida. A amizade com Deus não afasta, né? Essa história de pare de sofrer não é assim. Não é? A cruz, como nosso Senhor mesmo ensinou, é necessário para a nossa vida. Ele falou que aquele que quiser vir em pós de mim, toma a sua cruz e me siga. Não foi, deixa sua cruz para lá e vamos embora ser feliz. Não. Tome sua cruz e me siga. Então vamos pegar alguns exemplos de pessoas que viveram essa amizade com Deus, que cresceram nessa amizade com Deus, que viveram ela no seu dia a dia e que se tornaram exemplos para nós hoje. Claro, claríssimo, que o primeiro exemplo disso é Nossa Senhora, não é? A mãe do Cristo. Quantas e quantas vezes ela esteve com seu filho nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Ela estava lá no pé da cruz. Ela estava lá quando todos os apóstolos abandonaram ela, menos o apóstolo São João, que estava do lado dela, senão nem ele tinha conseguido ficar lá. Mas ele estava lá junto de Maria.
Nós também devemos ser assim, aprender com ela. O Evangelho também fala, ela guardava todas aquelas coisas que aconteciam no coração dela. Tudo que acontecia com ela e com Jesus, o dia a dia dela, as pequenas coisas. Não foi só naqueles 3 anos finais. Ela teve aqueles 30 anos, 33 somando tudo, mas aqueles 30 anos que pouquíssima gente sabe, mas ela estava lá no dia a dia com Cristo. Ela pôde, viver, experimentar, crescer na intimidade do coração do seu filho. E ela quer ensinar isso para a gente. E a gente pode fazer isso no dia a dia. Basta a gente encher nossa vida com isso. Quando a gente acorda de manhã, por que a gente não tem um pensamento para Deus? Já, pequeno, rápido. Uma pequena oração. Como se chama? Uma jaculatória, né? Uma coisa que você joga assim, diz: bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Nossa Senhora. Ou uma oração mesmo, mas Cristo Rei Nosso, venha a nós o vosso reino. Não é? Enfim, cada um tem sua oração. Tem aqueles que querem, inclusive, combater o ato do inimigo. Né? Eu acho que vocês sabem, Lúcifer, né? Quando ele quis se afastar de Deus, ele gritou o quê? Não serve-me, não sirvo, não servirei. Né? E tem uma oração muito bonita de São José Maria Escrivá que começa assim: serve-me, eu servirei. Né? Então, começar o dia com um serve-me, né, para Deus. Senhor, eu te servirei. Te seguirei, Senhor. Ou cantando uma música, né? Depende de cada um. Eu não sei se todo mundo aí acorda com ânimo para isso, mas quem acordar que cante, não é? Cante a canção que mais lhe motiva a seguir a Cristo. Tem tantas canções tão bonitas temos por aí, né? Frei Gilson com tantas músicas, a irmã Kelly Patrícia, né? do Instituto Hesser. Então, músicas, né? Temos bastantes que nos ajudam também nesses momentos. Se a gente não consegue cantar, bota no celular aí, bota na televisão, bota no rádio, onde for, não é? E vamos adiante, a servir, a viver aquele dia por amor, não é? E quando os momentos estão difíceis também, parar um minutinho, né? Rezar, falar com Deus, entregar as coisas na mão dele. Aprender com a Virgem Maria. Né? Teve todo aquele tempo com Cristo. Teve os momentos difíceis também, né? Os parentes que tiveram dificuldades, todo mundo conhece, né? Cristo ficou perdido 3 dias sozinho, né? Sem Nossa Senhora e sem São José com eles. Né? Imagina a angústia do coração de Maria. Né? Cristo, com certeza, estava em paz, até porque o achou em paz, mas com certeza ele tinha saudade da mãe dele também. Mas, como ele mesmo fala, tinha que cumprir a vontade do Pai. Não é? Então, é isso que consola o coração dele. Então vamos aprender a ter essa intimidade com Cristo como Nossa Senhora teve. Muito bem, mas vamos pegar mais exemplos, né? Nossa Senhora é um grande exemplo, claro, né? Mas será que tem alguma coisa mais perto da gente? Claro que tem. Né? Como esquecer o Carlo Acutis, né? Um jovem de 15 anos que morreu há pouquíssimas décadas atrás. Quem sabe a maioria das pessoas que vai ver esse vídeo estava aí vivo quando ele também estava. Quem sabe muitos de nós temos uma idade muito parecida com a dele. Né? Gostamos de muitas coisas que ele mesmo gostava. Né? Eu acho que vocês já viram, né? Não sei, se não procura, é interessante. A roupa dele é como a nossa. São roupas de nossos dias, né? Não é como alguns santos que a gente vê com aquelas roupas de romanos, né? Antigos. Ou mesmo, não sei, uma fantasia dele de criança, né? Ele fantasiado de Homem-Aranha. Vejam que coisa mais simpática. E ele chegou ao céu. Chegou ao céu porque soube amar. Porque soube ir, né? Estar com Cristo. Nas pequenas coisas. E aí, quando as grandes coisas chegaram, ele estava pronto. Não é? Aprender com Carla Acutis. E chegaram bem cedo para ele. Não é? Morreu com 15 anos. E um adolescente de 15 anos pode ser santo? Ah, pode. Veja a vida dele.
Tem outro santo que está sendo canonizado agora, né? Frassati. Aprendam com ele também. Tudo bem, ele é um pouco mais antigo, mas morreu bem jovem, com 20 e poucos anos. Né? E com pouco tempo de vida, fez o bem para tanta gente, porque soube estar unido a Cristo, no pouco tempo de vida que teve. Né? E fala, inclusive, que ele morreu jovem, possivelmente pegando a doença com os doentes que ele ia visitar, para fazer caridade, para fazer o bem. Mas o que mais importa disso tudo é que, vivendo ou morrendo, ele esteve unido a Cristo. Né? E falando em casos como esse, quem aqui não lembra de Santa Teresa de Calcutá? Eu lembro ainda dela viva e bem, como todo mundo, como sempre que ela aparecia, era um sinal de esperança para as pessoas. Né? Um exemplo vivo de caridade, de amor aos mais necessitados. E ela dizia que não era caridade pela caridade, no sentido de fazer por fazer uma filantropia qualquer. Não, era amor a Cristo em cada um daqueles ali que estavam perto dela. Então, aprender coisas aí que não são de 2000 anos atrás, mas são pessoas da nossa época, do nosso dia a dia. São João Paulo II, não é? Papa. E quantos de nós aí não crescemos sob o seu cajado? E mais, tem gente que não foi nem ainda beatificado, como a Chiara Corbello, não sei quem vocês conhecem a história dela, procura aí, se escreve Chiara, né, com CH, Chiara Corbello. E a história dela é belíssima. Então, uma jovem senhora, né, casou com seu esposo, também italiano, né, e viveu sua vida paroquial, seus grupos de orações, mas aí é que tá, Deus foi pedindo cada vez mais a ela. Então, ela teve dificuldades em suas gravidezes que teve, alguns filhos que ela teve faleceram muito cedo, né? E quando teve pouco depois que teve um que vingou, né, que hoje segue como companheiro do esposo de Chiara, do pai da criança, pouco tempo depois veio um câncer muito forte e a levou. Né? Mas ela deixou um exemplo enorme de amor a Cristo. Né? E diz uma das frases mais belas que a gente tem que guardar no nosso coração. Nascemos e jamais morreremos, não importa o que aconteça. Sim, as pessoas se vão, todo mundo sabe disso, não é? E sim, é triste, é dolorido para as pessoas que ficamos aqui por mais algum tempo, mas o encontro virá, o reencontro virá. E nada nos separará. Eu lembro a mãe de Carla Cotes, né, que é muito bonito, ela dizendo que antes do filho, ela não tinha uma vida espiritual muito profunda. Tanto que o filho aprendeu muito com a babá, que ajudou muito ele. E a mãe dele diz, né, que tem que ser santa para se encontrar com o filho no céu um dia. A maior desgraça não são as contrariedades dessa vida, mas seria a contrariedade eterna de que nós não fôssemos para o céu quando todas as pessoas que nós amamos forem. E todos eles vão para lá para ser eternamente felizes e a gente perder essa oportunidade única. Vamos agarrar ela. Então vamos seguir adiante. Bom, vamos pegar exemplos também de pessoas que não viveram tão profundamente assim essa vida de união, essa amizade com Cristo. Que não, por mais que fossem muito bons, em alguns casos inclusive, né, não tiveram esses momentos de queda também. Porque vamos lá, se a gente for só pensar em maus modelos, pensamos nos bons modelos, né? Vimos aí Nossa Senhora, Carla Cotes, Madre Teresa de Calcutá, a Chiara Corbello, tem tanta gente aí, né? Falando de João Paulo II também. Por outro lado, a gente pode pegar outros exemplos, tem tantos exemplos, né? Que é um exemplo de falta de amizade com Cristo, ou de uma queda nessa amizade. Vamos pegar alguns desses que deram exemplo de queda.
ainda que, graças a Deus, muitas vezes eles mudaram depois. Vamos ver o caso do rei Davi, por exemplo, não é? Rei Davi, todo mundo já ouviu falar pelo menos dele, né? Agora tem até seriado dele, enfim, há muito tempo já tem filmes e tudo mais, mas ele está na Bíblia aí, espero que vocês já tenham lido essa parte da história, a sagrada história, e muito amigo de Deus, cantava hinos e louvores, tanto que o livro dos Salmos é atribuído a ele, como seu autor, entre as canções que ele fazia. Mas, num belo momento, ele deixou a comodidade entrar, e com a comodidade, com o relaxamento, lembra daquelas pequenas coisas que a gente fala, quando ele vai se afastando de Deus nas pequenas coisas, aí é que caiu no grande. Né? E isso aconteceu com o rei Davi. Vivia na comodidade, enquanto o povo dele estava em guerra ainda, né? Depois de muitas batalhas que já tinha enfrentado, lutado como um grande herói, chegou um momento que ele estava relaxado no castelo dele, enquanto o seu exército estava batalhando. Não é? E é nesse momento que ele se deixa levar por aquilo que já estava falando mais forte nele. Né? Por essa comunidade, esse afrouxamento, ele estava levando um pouco. O que é que me atrai? Aquilo que me chama a atenção naquele momento. Né? Em vez de seguir meus princípios, de lembrar quem eu sou, o que eu fiz, como eu cheguei até aqui, se deixou levar. O que aconteceu? Viu uma bela mulher, não é? Se apaixonou por ela, aquela paixão de fogo de momento, e traiu um dos seus mais fiéis soldados, não é? Teve com a esposa dele, e depois que a engravidou, como não conseguiu simular essa gravidez como sendo do soldado, porque, enfim, leiam lá a história, bem interessante. E, nos finalmente, o que foi que ele fez? Como não conseguiu encobrir, mandou Urias, que era o marido dessa mulher, né, de Betsabé, ele mandou Urias para a linha de frente, né, para que ele morresse e ele pudesse ficar definitivamente com a esposa dele. Então, e depois, né, o rei Davi se arrependeu, chorou, sofreu, né, mas deixou essa mácula horrível, né, no seu, vamos chamar assim, no seu currículo, na sua história, não é? Quem era esse grande amigo de Deus que fez um ato tal de maldade? E por outro lado, nos dá esperança que nós também, apesar dos nossos pesares, né, apesar dos nossos erros, das nossas faltas, dos nossos erros de cada dia, pequenos ou gigantes, como é o caso de Davi, podemos também voltar a essa amizade e intimidade com Deus. Ninguém perca a esperança, porque cometeu um erro pequeno ou grande. Vamos ver aí Santo Agostinho. Santo Agostinho é outro grande exemplo. Né? Por cerca de 30 anos, a mãe dele rezou, né? A grande Santa Mônica, rezando por ele porque ele não era católico, seguia muito o paganismo ensinado pelo pai, não pegou tão a fundo aquilo que a mãe dele ensinou para ele, mas foi ficando, né? As raízes, as marcas, e o fruto das orações da mãe acabou que o grande Santo Agostinho, depois de 30 anos de tantas histórias, né? Tantas situações que deixavam a mãe aflita, né? Foi chamado, foi contratado, né, pela Casa Imperial de Roma para discutir com o bispo do local, né, o grande Santo Ambrósio, né, o que começou aí a ser a chave, que preocupou muito a mãe, mas foi aí que começou a chave da virada de vida de Santo Agostinho. Né? E se tornou o grande santo que é hoje, bispo também da igreja, um dos maiores teólogos e filósofos da igreja de todos os tempos. Né? Ou mesmo outro exemplo, o Alessandro. Você não conhece o Alessandro, mas provavelmente conhece a pessoa que ele matou, que foi Santa Maria Goretti. Né? Então, Santa Maria Goretti, o seu assassino foi o Alessandro, que, enfim, acho que todos conhecem a história dela. Quem não conhece, ela era muito jovenzinha, e em torno de 12 anos.
e o Alessandro, bem mais velho, tinha os seus 18, e estavam aí numa cidadezinha do interior da Itália, em Netuno, salvo engano, não sei se era na cidade de Netuno em si ou na redondeza, e ele achou ela muito bonita, tinha um corpo mais desenvolvido, ele tentou atacá-la, e ela negou porque dizia que não era o que Deus queria. Né? E aí, como ela não cedesse, porque dizia ela que Deus não queria, Alessandro, né, aquela paixão do momento, né, infelizmente, matou a Maria Gorete. Mas, enquanto ela agonizava ainda, ela deu o perdão dela para o Alessandro. Né? E o Alessandro pagou na justiça, né, sofreu muito, justamente por onde ele andou, né, pela marca que aquele crime deixou na vida dele, e passou o resto da vida depois com o exemplo de Maria Gorete, né, passou o resto da vida como um penitente, né, passou a vida inteira pedindo perdão pelo que tinha cometido. Né. Inclusive ele esteve presente ao lado da mãe de Maria Gorete na canonização, né, quando o Papa declarou Maria Gorete como santa para a Santa Igreja. Bom, cada um de nós tem seus próprios defeitos também. Né? Quem não tem, como falou nosso Senhor, atire a primeira pedra. Então a gente tem que parar tanto de querer julgar os demais, não é? E olhando para si mesmo nesse momento, sobretudo, aprender a fazer uma avaliação justa, devida e sem algumas dificuldades que podem aparecer nesse momento de avaliação. Vamos lá. O jeito errado de viver esse tipo de momento que a gente está tendo de avaliar os próprios erros, ou melhor, avaliar a própria vida, é se concentrar demais nos erros, né, de tal maneira que a gente só fica pensando nisso, só fica se concentrando nisso e vai começando a entrar tristeza, medo, e os nossos erros, as nossas falhas começam a ficar muito gigantes e a gente começa a ver, olha, não tem como escapar disso. Né? Ou mesmo a gente fica com tanto medo que tudo parece errado por onde a gente vai. E isso tudo se torna o quê? Se chama de escrúpulos. Né? A gente se preocupa tanto, as coisas se tornam tão grandes para a gente quando a gente reflete demais e só se concentra nisso, né, que acabam virando angústia, desespero. Não é? E a gente acaba julgando a nossa amizade com Deus, né, como se fosse um ato de merecimento nosso. Mas eu não tenho, tudo está errado, então não vai dar certo, já vou largar a mão disso aqui. E não. A amizade com Deus, né, não é um prêmio porque eu sou maravilhoso. Não. É um dom e graça de Deus mesmo. Né? Aquilo que nosso Senhor dá a cada um de nós, porque Ele quer. Né? E Ele quer dar, com certeza, a cada um de nós essa amizade cada dia maior com Ele. Bom, vamos lá. Mas vamos usar um recurso que cada um de nós tem para poder fazer bem essa avaliação. E qual é esse grande recurso? Bom, é um que foi sugerido por muitos santos. Vou destacar 2 deles para vocês aqui, ainda que praticamente todo santo que coordenou algum grupo de leigos, mas também de pessoas que se formaram para alguma grande missão, sugeriram, indicaram e utilizaram e se tornaram santos. Né? O meio é o que se chama de exame de consciência, e os 2 grandes santos que a gente vai indicar, Santo Inácio de Loyola e São José Maria Escrivá. Né? 2 santos espanhóis, né, que utilizaram e tiveram muitos frutos, tanto para eles quanto para os grupos que fundaram. Né? E o que seria esse exame de consciência? Bem, é um momento de oração, sim, de reflexão, né, que você tira no seu dia, que vai durar o tempo que você precisar. Né? Se for algum momento mais sério, talvez mais necessário, talvez você possa dedicar um tempo maior a isso. Mas, na verdade, o melhor momento para você analisar a sua própria consciência, ou seja, você vai avaliar o que a sua própria consciência, a sua própria inteligência
indique, sua memória, né, sua inteligência e sua memória indicam que você possa ter feito que foi bom na sua amizade com Cristo ou que não, você fez e isso atrapalhou de algum modo. E que critérios a gente vai utilizar? Bom, a gente vai fazer uma breve reflexão em cima dos 10 mandamentos. Antes disso, também eu vou sugerir a vocês, existe uma série enorme de livros, folhetos, vídeos, o que vocês quiserem, páginas de internet, onde tem listas, onde as pessoas sugerem listas com exames de consciência, né, de diversas formas para serem feitas. Eu sempre recomendo isso, que os exames de consciência estejam baseados nos 10 mandamentos, porque é isso que a igreja nos ensina, e ao mesmo tempo que também estejam ali unidos ao que nos ensina o magistério através do catecismo. Não é? Então, pegando os 10 mandamentos do catecismo, a gente consegue aprender bem na nossa consciência, e cada vez a gente vai tornar isso mais bem feito, mais ágil, né? E a gente vai conseguir viver isso também com suavidade, sem aqueles escrúpulos que a gente falou agora. É um perigo. Tá bom? Mais uma dica, para quem achar justo, interessante, pode fazer por escrito, tá? Papel e caneta, mas, porém, eu indico que tenha muito cuidado com isso, porque são coisas muito delicadas. Tá? A nossa consciência a gente deve abrir, sobretudo com Deus e aquelas pessoas que Deus colocar em nossa vida, para que a gente possa saber como superar aquele momento e ir adiante. Não é? Normalmente, né, falando aqui a nível de católico, se tratando de pecados, né, quem deve saber é só seu confessor na hora de confessar, seu diretor espiritual, naquilo que ele puder lhe auxiliar para superar qualquer pecado que esteja mais enraizado em você. Não é? Claro, pode haver alguma coisa que uma pessoa até possa precisar, sei lá, uma ajuda de um médico, um psiquiatra, um psicólogo, não é? Mas aí é a história de cada um, é a realidade de cada um. A gente vai avaliar simplesmente com base nos 10 mandamentos, o catecismo da igreja, uma pequena avaliação sobre o que seria tudo isso. Então, se você for deixar escrito, que seja de um jeito que ou só você entenda, sabe aqueles códigozinhos que a pessoa faz, né? Ou de uma maneira muito sucinta que quem lê não entenda bem ao certo o que está ali. Ou, se você quiser, por sua conta e risco, pode deixar tudo ali bem escrito, mas de um modo ou no local, pelo menos, que seja seguro o suficiente para que ninguém possa ter acesso, tá bom? Essa é uma recomendação só. Ok. Então vamos lá, vamos aos mandamentos e depois a gente vai descendo em cada um deles. Só um pequeno parênteses aqui. Eu lembro de uma história de um tipo de exame de consciência que foi um pouquinho mais sério do que esse que a gente vai fazer aqui agora. Que é de uma mulher chamada Glória Polo. Cada um é livre, não sei quem vocês conhecem ou não conhecem a história dela, cada um é livre para aceitar ou não, para acreditar ou não no que aconteceu. Mas me parecem muitas coisas bem interessantes do que ela fala. O que aconteceu? O que é que ela narra? Tem vídeos dela também no YouTube, tem livro, né? Podem procurar e acham com uma relativa facilidade. Ela é colombiana e ela estava se passeando ou voltando de uma aula ou alguma coisa, e um raio caiu nela, né? E ela conta que por algum tempo ela chegou a falecer, foi dada como morta. Já que caiu um raio e ela teve muitos danos físicos, né? Enquanto estava no hospital, né, tentando ser reanimada e tudo, ela conta que ela foi apresentada para o seu juízo particular, e nesse momento ela que levava uma vida muito normal, vamos dizer assim, como qualquer pessoa leva meio que de qualquer jeito. Ela conta que ao chegar ao juízo, chegou ao outro lado, ela viu as coisas, ela narra lá. Quem gosta dessas histórias veja, porque é impactante, é bem interessante. E ela diz que começa a ser indagada, né, pelo juiz da sua própria consciência.
E ele começa a fazer as perguntas dos mandamentos. Ela, não, isso eu nunca fiz, né? Matar, não, eu nunca matei ninguém. Opa, peraí, né? Você tem que entender o que isso quer dizer. Não é engraçado que isso era justamente de acordo com o que o catecismo da Igreja Católica ensina. E ela aí se dá conta de que havia cometido muito mais pecados do que acreditava. Inclusive, ela seria condenada ao inferno, segundo ela mesma relata. Mas, pela intercessão de um santo que rezava por ela, um santo na terra, né? Inclusive, ela voltou, teve uma segunda chance e, desde então, ela passa a vida tentando viver e ensinar as pessoas a viver o que ensina a igreja. É bem interessante a história dela. Mas tudo bem, vamos lá. Vou jogar os 10 mandamentos cruz, tá, para vocês, e a gente vai dando uma rápida desmembrada. A gente não vai ver tudo, tá, pessoal? Não é o propósito desse vídeo. Mas vamos lá. Lembrando a vocês que os 10 mandamentos são divididos em 2 grupos, né? Os 3 primeiros mandamentos que têm relação direta com Deus e outros 7 que têm relação com os homens, não é? Por isso que Jesus fala, né? Quando pergunta os maiores mandamentos para ele, ele fala: o maior o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é semelhante a esse, que é amar ao próximo como a si mesmo. Não é? Que, nessa frase de Cristo, resume os 3 em um, né? Resume em amar a Deus e resume os outros 7 em um, que é amar o próximo. Né? Mas vamos lá. Bom, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas de guarda. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. E 10º, não cobiçar as coisas alheias. Vocês já foram apresentados para os 10 aí? Pode voltar ao vídeo, né, e escutando, reescutando. Vale a pena até gravar isso aí na cabeça, não é? Memorizar bem. Mas o mais importante é agora. Vamos desmembrar rapidamente cada um desses mandamentos, de modo bem rápido e sucinto. Quem sabe em outros vídeos, né, tem algum plano de fazer alguma coisa para vocês mais aprofundado sobre cada um dos mandamentos também. Mas passo a passo, né? Vamos agora para o nosso objetivo desse momento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso reflete em quê? Né? Eu tenho só a Deus como o Senhor da minha vida e da minha história. Então, pessoal, vamos ver rapidamente, ponto por ponto, dos 10 mandamentos, alguns daquelas atitudes que a gente possa ter tomado que tem afetado, de alguma maneira, a nossa amizade com Deus. Tá? Como eu falei, existem várias listas por aí que vocês podem utilizar, não é? Como forma de exame de consciência, para lhe auxiliar nesse exame. Em alguma situação, dependendo também de sua amizade e o tempo disponível, né, do conhecimento que você tenha de algum sacerdote, ele pode lhe ajudar até diretamente, se ele analisar que é o caso, na direção espiritual. Não recomendo você ir numa fila de uma confissão e pedir para o padre lhe ajudar nesse momento. É uma coisa que tem que ser feita previamente, para na hora da confissão ser uma coisa mais direta, né, mais centrada realmente no reconhecimento dos erros e na confissão das culpas, né? E, claro, gozar aí da misericórdia de Deus, né? E das graças que vêm desse sacramento. Inclusive a gente vai falar mais sobre isso em outro momento, né? Não no vídeo de hoje, pode ficar tranquilos. Outra dica que pode ajudar, mas é bom sempre ter um auxílio por perto. O primeiro que eu recomendo é o seguinte: tenham o Catecismo da Igreja Católica, né? O famoso amarelinho. Se você não tem, compre. Né? Se não quiser comprar também, eu recomendo muito vivamente. Eu sou daqueles que ainda gostam de ter um livro físico na mão. Inclusive, o que eu tenho está aqui bem pertinho, mas não está ao alcance da mão nesse momento, mas está aqui bem próximo de mim. Mas eu também recomendo vocês, se não quiserem ter, é facílimo de encontrar no site do Vaticano. Você escreva aí Catecismo da Igreja Católica
veja se você está entrando no site, né, do Vaticano.va, né, e lá você vai encontrar o catecismo, né? Vai estar em português de Portugal, mas dá para ler perfeitamente, né? Então tem alguma pequeníssima diferença aí de grafia de algumas palavras, mas dá para entender plenamente. Caso vocês prefiram, inclusive, tiver alguma dúvida, aí a sugestão que eu digo que vale a pena fazer com o recurso de alguma consulta, né? Você perguntar, você pode perguntar a uma inteligência artificial hoje em dia, né? Você bota lá bem fácil. Pensando como católico, né? Ou respondendo como um católico, deixe bem claro que você está falando como um católico. Por favor, quais seriam os pecados contra o primeiro mandamento, e contra o segundo, contra o terceiro, ou contra todos os mandamentos? De repente, já pode lhe dar tudo aí de uma vez. Não é? Caso vocês queiram, eu posso colocar ou enviar para quem me pedir uma pequena lista que eu fiz, baseado nos 10 mandamentos que tem. Já destrinchado, bem destrinchado, bem interessante isso, com o catecismo da Igreja Católica. Recomendo demais. Tá? Também não vou me alongar em alguns pontos específicos, até porque algumas palavras não relacionadas a pecados podem não ser bem interpretado pelo YouTube, né? Vocês sabem que eles existem aí alguns mecanismos de censura no sentido de que corretamente buscam evitar que abusos sejam feitos, né? Pessoas que estimulam outras pessoas a fazer coisas erradas, não é? Por palavras-chave eles vão caçando, capturando, e isso pode causar um bloqueio de algum vídeo por aí, não é? E vão vir várias descrições que com certeza essa plataforma está em desacordo com elas, mas obviamente a gente está no sentido instrutivo de dizer que não devem ser feitos. E se por acaso alguém cometeu um desses atos, não deve se arrepender, procurar o sacramento da confissão e voltar à plena amizade com Deus. Tá bom? Vamos lá então? Bem, quanto ao primeiro mandamento, na verdade os 3 primeiros, vamos dar uma pequena concentração. Não é? Já falou de amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar domingos e festas de guarda. Não é? Não vou me alongar demais, né? Algumas pessoas podem dizer, mas na Bíblia o mandamento que fala é guardar o sábado. Sim, a gente sabe que era assim na antiga aliança. Na nova aliança, o dia a ser guardado é o novo dia, o dia do Senhor. O dies Domini, o domingo, no qual celebramos a ressurreição de nosso Senhor. E as festas de guarda também, ou seja, os dias que a igreja nos coloca como preceitos, ou seja, os dias que devemos ir na Santa Missa e cumprir tudo que está relacionado com as festas de guarda. Não é? Então, esses 3 sacramentos, esses 3 mandamentos estão relacionados diretamente a Deus. Se nós amamos a Deus, como é o resumo dos 3 em 1, se nós amamos a Deus, nós temos que fazer isso, né? Amá-lo sobre todas as coisas, não tomar seu nome em vão e guardar aqueles dias, especialmente aqueles momentos que Deus pede para que seja dele e para ele. Que como o Senhor ele pode e deve, e até um gesto de carinho, de amor que ele tem para conosco, não? Dizer, eu quero esse tempo seu para mim. Não é muita coisa, mas vamos lá. Primeiro ponto, então, amar a Deus sobre todas as coisas, certo? Isso aí se descreve, você pode entender de várias maneiras, mas vamos ver algumas faltas, como nos ensina o catecismo da igreja. O ateísmo ou o agnosticismo, não acreditar em Deus, ou viver naquilo, pode ser que Deus exista, pode ser que não exista, eu vou viver como se ele existisse, mas não sei. Fé, né? Temos que viver a fé, o dom que Deus nos deu, não é? De acreditar nele, de viver junto dele. Isso tem a ver também, claro, com a dúvida deliberada. Se eu ficar pensando demais, será que sim, será que não? Deixa eu ver se Deus existe mesmo, deixa eu verificar novamente. E volto
a ressaltar que é a dúvida deliberada. Às vezes pode vir uma dúvida que não é deliberada, é uma dúvida que vem para você sem você querer. Não é? Isso não é um problema, um pecado. A grande questão é quando você começa a se impregnar, a se encher de dúvidas de forma livre, né? No sentido de que você não precisaria ficar com dúvidas, né? Então as dúvidas deliberadas devem ser evitadas, aquelas que vêm e que a gente fica remoendo, regurgitando, mesmo sem necessidade do mesmo. Também a indiferença, também não ligo para essa coisa de Deus, negócio de religião, de igreja, não tem para quê. Isso é um erro. A heresia, a apostasia e o cisma são atos contrários à fé que nós temos. Se nós acreditamos na fé, não podemos começar a defender ideias contrárias àquilo ali. Não é? Nesse sentido, não sei, a igreja diz isso, mas eu prefiro acreditar naquela outra coisa. Não é? Pega um catecismo da Igreja Católica. Sempre que você for contra algo que está ali, você está indo contra algo que é essencial na sua fé. Né? E nesse sentido, sim, na hora da confissão você deve se arrepender. Claro, você pode dizer, poxa, mas eu não sabia que isso era um ato contrário à fé. Quando a gente cresce no estudo, no entendimento, a gente descobre algumas coisinhas aí. E é importante a gente se purificar mesmo. E é um ato de humildade, a gente coloca, padre, eu pequei, não é? Sem saber, mas aconteceu isso, isso, isso. Não sei, vamos botar outros atos aí que são contrários, não é? A essa crença em Deus, né? Ou essa crença como a igreja nos ensina. Se eu acredito em Deus, se eu acredito na fé católica, eu não posso ficar indo em outras religiões aí. Ah não, eu sou católico, mas eu gosto muito de ficar indo naquele culto X, ou eu gosto muito de ir... eu também acredito naquela coisa do espiritismo, ou eu acredito naquela coisa do candomblé, ou da umbanda. Veja, a gente respeita todo mundo de todas as religiões. E cada um na sua fé, né? Sejam felizes, busquem a Deus. Eu realmente acredito que Ele está aqui. Conheço a fé católica, convido vocês, não é? Mas, se você acredita em outras coisas, pode ficar lá. Agora, se você acredita na fé católica, não é? Você não deveria ficar indo em outros lugares, não é? Que são contrários a essa fé. Isso sim se desdobra, com certeza, como um pecado contra a fé em Deus, segundo a própria doutrina da igreja. Tá bom? Bom, isso vai se refletir em outros modelos também, como não confiar em Deus, no perdão, na misericórdia de Deus, ou mesmo achar que, ah não, eu já acredito em Deus, então já estou salvo, não importa o que eu faça, Deus já me ama, já estou no céu, né? Já está garantido. Isso também é um pecado de presunção. Né? Um extremo é o desespero, achar que não tem um jeito, vou me condenar de todo jeito, e o outro é a presunção de achar que eu já estou salvo mesmo, então Deus não precisa, ou melhor, não precisa me preocupar com nada, né? Porque que acredita em Jesus Cristo e acabou. Né? São dois extremos errados. A gente tem que se colocar diante da presença de Deus, pedir a graça dele e continuar lutando e confiando, né, que ele vai agir em nosso favor e vai nos salvar no final. Mas até lá, não é? Vigiar e orar, né? Continuar lutando, né? Para entrar pela porta estreita, como falou nosso Senhor. Ok. E contra a caridade, pecados contra a caridade, ainda contra o amor a Deus, a gente vê ainda a tibieza e a rejeição de Deus. Né? Tibieza é ficar, não, tá, Deus pode até existir, mas né, é um negócio meio que a gente empurra com a barriga. Não sem muito ânimo, sem carinho, amor real a Cristo e a Deus. Né? E a rejeição de nosso Senhor mesmo. Né? Não rejeita Deus porque não gosto, né, de como Deus fez as coisas, da forma como Ele colocou, não quero saber, vamos embora daqui. Tudo isso são pecados contra Deus. Também a superstição, né, acreditar que certas coisas têm poderes mágicos, né, do nada. Se eu passar debaixo de uma escada, vou ter azar. Se um gato preto cruzar meu caminho, essas coisas não têm lógica. Mas se por acaso, em algum momento você acreditou nisso, vale sim se confessar dessas questões, né? Então, olha,
Padre, eu pequei por superstição, eu acreditei em coisas que não têm valor, mas que eu achei que em algum momento aquilo ali ia, não sei, me ajudar por si só. Vestir uma roupa X ou, não sei, cada um sabe, né? O ser humano é uma máquina incrível de superstição, né? Enfim, o sacrilégio, que é ofender as coisas divinas, as coisas divinas como, não sei, que teve um filme muito recente que foi um sacrilégio horrível, não é? É uma cena que entra um homem e uma mulher na igreja e eles vão lá, né, abrem o sacrário, pegam a Eucaristia, né, e começam a comer como se fosse bolacha. Isso é horrível, isso é uma coisa monstruosa, é repugnante em todos os sentidos. Né? Espero que ninguém aqui tenha feito nada assim, mas vale muitas coisas, né? Não ligar para ofensas que são feitas a Nosso Senhor, pegar livros que falam contra Cristo, contra Maria, e fica achando que está tudo bem, que é só um livrinho, não faz mal para ninguém. Isso é abrir brechas para que o erro se possa difundir também, né? Em primeiro lugar em nós mesmos, mas também com outras pessoas por aí. E daí também podemos desdobrar os pecados, como o satanismo, né? Deixar de dar o culto que devemos dar a Deus, nosso Senhor, e dar para aquele que se autodeclarou seu inimigo. Né? Inimigo de Deus e inimigo do homem, achando que ele vai nos dar algo em troca, como se o que ele nos desse ia durar o tempo suficiente que queremos e do jeito suficiente que queremos e que vai valer a pena, não vale. É só quem tem palavras de vida eterna, como nos ensina São Pedro, em João capítulo 6, o próprio Cristo. Quando Jesus dizem aí que vão embora, depois de Jesus multiplicar os pães, e quando ele fala da Eucaristia, que ele vai dar o corpo e o sangue dele, para que os seus discípulos se alimentem dele, muita gente vai embora. Jesus olha para os apóstolos e pergunta: e vocês não querem ir? E São Pedro fala: Senhor, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. É isso. E a gente deixar de seguir essas palavras de vida eterna para seguir o inimigo de Deus, não é. Não acreditem nele, ele é mentiroso e assassino desde o início. Todas as palavras dele são feitas para nos enganar e nos levar para aquele lugar de tormento, né, com o único objetivo não de nos ganhar por qualquer coisa que seja, mas para trazer tristeza a nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, falando nisso também, qualquer coisa de ocultismo e de magia, não é fazer, não sei, feitiços ou o que seja, ou acreditar que as coisas têm poderes mágicos. Isso é uma coisa que vai muito contrário à lei de Deus. É dar poderes a quem não tem. Achar que se pode sobressair aos desígnios da providência através de recursos indevidos, que são proibidos pelo próprio Deus nas Sagradas Escrituras. Dentro do segundo mandamento, de honrar, não tomar seu nome em vão, não tomar o nome de Deus em vão, a gente vai ver que é pecado blasfemar, né? Xingar Deus, xingar as coisas de Deus, as coisas divinas, né? E mesmo juramento em vão, sim, mentir, né? Mentir em nome de Deus. Não é só um juramento qualquer, mas ofender a Deus, o seu nome, né? Glorioso. E deixar de cumprir promessas também feitas a Deus ou em nome de Deus. Ok. Se tiver alguma promessa, parênteses, que alguém fez, então eu fiz essa promessa, mas está difícil de cumprir, como é que eu faço? Simples, tá? Deus não vai ficar lá com o martelo e quero ver você. Errou, dou-lhe a martelada. Não é isso que Deus faz. Né? O que é que você deve fazer? Fiz uma promessa, não consigo cumprir. O que é que eu devo fazer? Fale com o padre e peça dispensa, ou peça que ele o ajude a fazer uma retificação nessa promessa. Padre, eu posso trocar, eu prometi que ia dar, eu não sei, sei lá, um avião, mas eu consigo dar um carro, eu posso dar um carro?
padre vai dizer, sim, eu estou falando de uma coisa muito grande, exagerada, mas vocês entenderam, né? Eu prometi que eu ia todos os dias acordar às 3 horas da manhã, mas eu já estou percebendo que eu estou no quinto dia, eu estou passando mal, isso está refletindo no meu trabalho, e o que é que eu faço? Calma, fala com o padre, né? Deus é muito bom, ele é muito comedido, mas conversa com o padre é até bom para ter uma orientação mais comedida quanto a isso, tá? Provavelmente ele vai lhe dizer, não, durma o todo o suficiente que você deve dormir, não sei, faça um ato de caridade para os pobres, por exemplo. Não é? Você consegue fazer todo mês, você consegue fazer toda semana, todo dia. Aí é de cada um, veja com o padre, acha uma coisa razoável, vai ser bom para todo mundo. Tá? Ok, então, terceiro mandamento, guardar domingos e dias de festas. Veja, o mais essencial nesse dia é que esse dia deve ser reservado especialmente para o nosso culto a Deus, que se desdobra, obviamente, na obrigação de ir na Santa Missa. Ah, mas onde eu vou não tem como ir na missa. Se você não tem como ir na missa, você não pode cumprir a missa. Então você não tem como pecar nesse sentido. Mas se você não vai porque, não sei, não estou com vontade, está meio longe, veja, tem que ter um princípio de razoabilidade, né? Mas eu poderia ir de carro tranquilamente, ou de ônibus, ou como seja um Uber, uma moto, né? Ou, enfim, cada um conhece a própria realidade. Existem dispensas para cada caso, existe a realidade de cada um, não é? Mas cada um se avalia, isso aqui é uma variação pessoal de cada um diante de Deus, não é? Como é que está sendo a sua frequência na missa nesses dias específicos, né, especiais? Né? E como é que eu tenho vivido esses dias também? Porque é um dia também de repouso para o físico da pessoa. Né? E como é que tem sido o meu lazer? Eu tenho passado tempo com a minha família, é importante também. Né? Dedico tempo a Deus e esse tempo também se desdobra na minha família, né? Meu esposo, na minha esposa, nos meus filhos, né? Aquilo que Deus pede a cada um de nós, né? De acordo com o nosso estado de vida, matrimônio, solteiro. O quarto mandamento, portanto, aí já começamos então a segunda parte dos mandamentos. Tratamos do nosso relacionamento com Deus, agora o nosso relacionamento com os homens, né? E o que tem aí nesse relacionamento com os homens? Vamos desdobrar ponto por ponto. As pessoas às vezes pensam que é mais fácil, né? Não matar, não roubar, não furtar, acabou, né? Esse tipo de coisa eu já não faço, né? Nunca matei ninguém, nunca roubei, não é? Então tá tudo certo. E às vezes a gente não percebe que cai os pecados que estão aí colocados nos mandamentos, só que a gente não aprendeu com a igreja e por isso não entendeu a série de coisas que nos são propostas a serem feitas. Né? Vamos lá. Então, o quarto mandamento, o primeiro mandamento que atinge diretamente nossa relação uns com os outros, o amor ao próximo, é o respeito aos pais, né? Honrar pai e mãe, né? Respeitar os nossos pais, obedecê-los, se ainda estamos sob a sua autoridade, não é? Aí é o estado de vida de cada um, essa questão de obediência, mas, sobretudo, honrá-los. Honrá-los é não criar desfeitas, não brigar com eles sem motivo, sem razão, né? Seguir suas orientações, seus conselhos, sobretudo, né, se não vão contra a nossa consciência, esse tipo de atitudes, ou seja, se não vão contra justamente os 10 mandamentos. O que nossos pais mandam deve ser obedecido. Nesse sentido, repito, enquanto eles exercem essa autoridade sobre nós. Né? Mas não é só com relação aos pais, não é? Uma relação de respeito, uma relação de obediência, uma relação de ajuda. Né? Mas isso aí se relaciona também do pai com o filho, né? Ou seja, se eu tenho filhos, eu devo ajudá-los, devo, né, servi-los e honrá-los também. Né? Ser rei, no sentido cristão, é ser servidor, ser apoiador. Estou ali para ajudar o outro. A autoridade não é um trono onde você senta e olha de cima para baixo e espera que os outros lhe deem. Né?
A autoridade é se colocar em serviço dos demais. Se eu não realizo isso, eu estou pecando. Você é chefe de uma empresa, você tem pessoas no seu trabalho que obedecem a você. Como é que você trata essas pessoas? Como é que essas pessoas lhe veem? No sentido de o que é que você faz para que essas pessoas lhe enxerguem? Né? Então, e se você está submisso a alguém no seu trabalho, se você tem uma autoridade sobre você, também é abarcado nesse mandamento. Então, o que é que você fala do seu chefe? Você sai falando mal dele aí para todo mundo, fica cochichando um com o outro, só falando mal, não é? Falar por falar. Tudo isso vai ser abarcado nesse mandamento. São faltas que a gente pode cometer contra o mandamento. E a gente fala deles, mas falamos diretamente do chefe, que sim, é uma autoridade que normalmente todo mundo tem, mas também essa autoridade se estende, obviamente, pelas autoridades civis, políticas, militares, não é? Como é esse nosso relacionamento diante da autoridade? O respeito que deve ser tido dentro do razoável, obviamente, não é? Isso é muito importante, ainda mais numa época tão beligerante aí, onde a gente briga por tanta coisa, onde tem tanta dificuldade de se comunicar e de se entender, e de entender as coisas que estão acontecendo, não é? E os limites de obediência aí dentro. Mas recomendo a você que se aprofunde nesse assunto, pegue o Catecismo da Igreja Católica, olhe bastante, consulte bons padres, não é? Que lhe possam orientar nesse caminho também, caso seja o seu caso de dúvidas. Mas espero então que você esteja vivendo bem dentro desse mandamento. Quinto mandamento, não matar. Né? Portanto, tem coisas óbvias aí, que é, obviamente, o homicídio, né? Que deve ser uma coisa que deve ser evitada. Obviamente que existe a legítima defesa, né? Quando você não tem o que fazer para se defender sua própria vida ou dos seus, né? Legítima defesa própria ou de terceiros. Mas o assassinato pelo assassinato, pela raiva, pela fúria, pela ira, é uma coisa abominável aos olhos de Deus. Depois do pecado de Adão e Eva, foi um pecado de desobediência a Deus. O primeiro pecado que houve foi o de Caim contra Abel, né? Foi justamente o fratricídio. Né? Vocês verem que mal a gente começou a pecar, que logo o negócio ficou bem mais sério do que a gente imaginava. Né? E é interessante porque foi a primeira vez que alguém morreu, um homem morreu na história. Adão e Eva nem sabiam o que era aquilo, né? Então, naquele momento, ele deve ter entendido a gravidade do pecado que eles fizeram, né? Mais do que naquele momento de encontro com Deus, quando eles puderam, né, pegar o corpo do filho nas mãos e aí entenderam a gravidade daquilo que eles fizeram, né? Como deve ter chorado amargamente. Bom, mas isso também se desdobra em outras realidades, né? E aí eu vou ter que tentar dar uma amenizada aqui na linguagem, mas quando se interrompe, né, a gravidez de modo espontâneo, ou seja, a pessoa vai no médico ou usa algum remédio para interromper uma gravidez, vocês entendem o que eu estou falando, né? Isso é, sim, um pecado horrível, abominável aos olhos de Deus. Ao mesmo tempo, a eutanásia, não é? Que é quando se faz o interrompimento também da vida de alguém por meios artificiais. Né? Sei, eu acho que aquela pessoa está sofrendo, eu vou dar um remédio X para ela, né, ir logo mais rápido. Se aprofundem. Eu sei que tem muitas dúvidas quanto a esse tipo de situações. Procurem bons livros. Se vocês quiserem, falem comigo no privado, eu posso ajudar vocês também quanto a dúvidas ou questões desse ponto. Tá bom? Se tiver alguém com esse tipo de situação aí, ou, como eu sempre recomendo, procure o bom padre mais próximo de você. Tá? E também aqueles que interrompem a própria vida. Né? É triste ver como no mundo é um número cada vez maior de pessoas que recorrem a esse tipo de prática. Então, sim, é um pecado grave, não é?
Porém, é óbvio que uma série de coisas devem ser tratadas aí no meio. Uma série de situações biológicas, químicas, psicológicas que são levadas em conta, não é? E, enfim, quem tiver situação precisando de uma ajuda nesse campo específico, recomenda sobretudo uma ajuda psiquiátrica ou psicológica, né? Tem remédios que vão poder ajudar muito você, pessoas para lhe aconselhar, mas fique à vontade aí, sobretudo se você já sentiu essa inclinação, essa vontade, não é sentir, se você já realizou alguma coisa nesse sentido, né? Já se movimentou nessa direção, ou apoiou pessoas, ou apoiou atitudes, que também apoiam esse tipo de situações que a gente está falando aqui, isso também se torna um pecado, né? E vale a pena a gente confessar com o sacerdote sobre isso. Na verdade, não só vale, como devemos fazer. Mas, além desses atos próprios né, contra o quinto mandamento, diretamente contra a vida, a gente também tem que ver que existem outras formas, né, de cair, de quebrar esse mandamento. Por exemplo, a ira, o ódio, né, ficar falando mal dos outros por si mesmo, né, e ficar criando ira, guardando ira no coração das pessoas. Tudo isso aí, sim, pode provocar uma quebra contra o quinto mandamento. E são coisas que a gente deve ter uma especial cautela e atenção. Porque não tem ninguém olhando, né? Muitas vezes. Tem aquelas vezes que nós estamos falando uns com os outros, né? E que estão fora também do quarto mandamento. Não estou tratando aqui de autoridade, não estou tratando de ninguém, mas estou tratando de pessoas qualquer no meio da rua. Estou com muita raiva daquelas pessoas, ou de um colega, não é, de trabalho, ou de quem seja, e guardando raiva, ódio, rancor, e inclusive divulgando isso entre outras pessoas. Isso é, de certa maneira, matar aquela pessoa dentro da gente. Isso é, de certa maneira, matar aquela pessoa diante de outras pessoas, causando a morte de sua boa fama, que a pessoa, todo mundo tem direito a isso. Não é? Então, sim, é um pecado contra o quinto mandamento, é uma coisa que a gente deve se perguntar se fazemos, se colaboramos, se apoiamos, né? E também confessar-se sobre isso. Ok, sexto mandamento, e aqui eu vou ligar um pouquinho com o nono mandamento mais na frente. O sexto mandamento é não pecar contra a castidade, basicamente é não ter relações sexuais fora daquilo que Deus previu e que pede que seja feito. E o que foi que Deus previu e pede que seja feito? O ato sexual só é lícito, não é, quando ele é realizado dentro de uma relação matrimonial. Um homem e uma mulher se unem com a finalidade unitiva e procriativa. São coisas que vão unificadas ali, abertas à vida e para o bem dos noivos, ou melhor, dos esposos. E é isso. Qualquer ato realizado fora disso, seja por meio de atos sexuais pagos, seja por meio de masturbação, seja por meio dos meios que vocês imaginarem ou tiverem a ciência que isso é realizado. A gente vive num mundo hipersexualizado, né? Muita coisa que bombardeia a gente todo dia. E não é fácil viver a castidade muitas vezes. É uma luta realmente para todo mundo. Né? Quando você é adolescente, está com os hormônios explodindo, mesmo você já depois de casado e tudo, mas ao mesmo tempo você vai em certos lugares e você é constantemente tentado. Não é? E aí a gente vai entrar no nono mandamento. Né? Se o sexto mandamento é no concreto, né, são os atos realizados fora daquela situação e circunstâncias indicadas dentro do matrimônio, né, que geram aí, o que vocês quiserem, adultérios, violência sexual e todos os tipos de práticas que imaginarem. O nono mandamento ele vai tratar da parte cognitiva e imaginativa. Né? A inteligência e a razão vão ali imaginar coisas. Então,
se eu desejo a mulher do próximo, se eu fico cobiçando, né, psicologicamente, elaborando coisas. Vejam, pessoal, a gente sente, tem sensações, quando a gente vê uma pessoa, um homem vê uma mulher, uma mulher vê um homem, ou quem seja, um homem vê um outro homem, uma mulher vê outra mulher, o que seja, que aquilo desperta um certo desejo, um pensamento sexual na gente. Se a coisa vem do nada, a partir do momento que a gente se dá conta, a gente deve cortar aquilo ali. Né? Que às vezes a pessoa está lá meio que, eita, nem percebe, mas se aquilo vem até a gente, no momento que a gente se dá conta de cortar, a gente se dá conta daquilo, a gente corta e já não trata mais desse tema. Vai embora e, né, tudo aquilo que a gente vai cuidando, vai guardando no nosso coração, como ensina nosso Senhor Jesus Cristo, né, é do nosso coração que sai todos os pecados, as impurezas e tudo mais. Né? Então, se a gente vai guardando aquilo ali, aí a pessoa pergunta, mas qual é o mal? Não estou fazendo mal para ninguém, é só aqui na minha cabeça mesmo, né? Sou eu comigo mesmo. Né? Mas tudo isso, sim, vai criando desordem naquilo que Deus fez, que Deus quer de cada um de nós. E Ele concede graças para que nós realizemos isso. Mas também, vamos lembrar, ninguém tem que viver em desespero porque tem maiores dificuldades para viver. Qualquer pecado que seja, muito menos esse. Né? Confia em Deus, caiu, levanta, se arrepende, fala com Deus e segue adiante. Segue adiante. Repito, a gente vive num mundo que investe muito nesse tipo de ação. A gente vai ver um programa de televisão, a gente vai ver um filme, a gente vai andar na rua e de repente aparece um cartaz lá que puxa isso da gente, né? O nosso instinto até de sobrevivência mesmo, né? Que é o procriativo e o instinto de sobrevivência da espécie. E, enfim, só que as pessoas usam, não é, de um modo indevido, não, imoral, para tentar captar a nossa atenção, não é? Porém, aquilo ali pode afetar a nossa própria alma. Então, quem caiu, quem cai, que busque os meios adequados para isso, tá? De conseguir o perdão e de lutar para não cair mais nesse tipo de falta. Ok, sétimo mandamento, não roubarás, não é? Está meio claro, né? Até quando a gente trabalha com direito, né? Sou advogado também, e o direito ele trata, existe o furto e o roubo, né? O furto é quando você tira uma coisa de uma pessoa sem causar uma violência direta física àquela pessoa. O roubo é quando você aponta uma arma para alguém, quando você bate alguém para puxar, né, tirar aquilo que está nas mãos dela. Né? Mas também existem vários outros tipos, né? Você comete uma fraude, desvio de dinheiro, engana as pessoas para conseguir os bens, empresta com juros abusivos. Né? Tudo isso são pecados, né? Verdadeiramente a gente está roubando as outras pessoas. Por exemplo, também chega a ser atacar no nosso próprio trabalho. Se a gente recebe para cumprir um trabalho e a gente não está realizando aquele trabalho de verdade, no final das contas a gente está praticamente furtando ou roubando aquele dinheiro. Né? Mais um furto aí nesse caso. A pessoa pensa que a gente está trabalhando, mas não está. E no final ele paga para a gente. O que a gente deveria ter feito, a gente não fez. É isso. Ok. O oitavo mandamento, não mentir, não levantar falso testemunho. Isso se exige, se configura de diversas maneiras. Por exemplo, obviamente, o primeiro caso é quando a pessoa mente, fala uma mentira, uma coisa que não é verdade, sobretudo com a intenção de enganar ou prejudicar outra pessoa. Também pode ser um falso testemunho. A pessoa é chamada juridicamente e para realizar
testemunho, né, no ato jurídico real, numa audiência, e a pessoa mente, né? Isso aí também é pecado, né? O perjúrio, nesse mesmo, que é um caso muito parecido, a pessoa jura e faz contrário àquilo que jurou que iria fazer, né? Enfim, hipocrisia, dissimulação, calúnia, difamação. O nono mandamento, a gente já tratou dele, não cobiçar a mulher do próximo. Só lembrando, ele é quando aquelas coisas ficam no nosso coração e que a gente fica ali acalentando voluntariamente, conscientemente, essas coisas indevidas, né? Já o 10º mandamento é não cobiçar as coisas alheias. Tem muito a ver com a questão do furto também, tá? Mas está mais ligado também com a cabeça, né? Com nossos pensamentos, né? Que é, na verdade, repito, o nosso coração, né? Os nossos afetos. E é daqui, desse tipo de pensamento, que vão sair muitas coisas erradas, né? A inveja do outro, a ganância, a cobiça, a insatisfação, né? Satisfação no sentido negativo, não no sentido de que satisfação daquilo que nós temos, né? Em que sentido é negativo? Em que sentido poderia ser positivo? Pode ser positivo no sentido, poxa, eu ganho isso aqui, que bom que eu ganho, vou conseguir mais, porque eu vou conseguir fazer mais coisas. Tudo bem, mas quando é satisfação, nada presta, nada adianta, isso é horrível, não aguento mais viver assim, não é? Que é o negativo pelo negativo, a gente sim está caindo no erro, né? E comparações egoístas, né, da nossa vida com os demais. Porque ele é assim e eu não sou, né? É inveja. Então, esse tipo de situação a gente tem que combater. Se a gente por algum momento caiu em algum desses pecados de modo consciente, repito, não é simplesmente um momento que aquilo vem na nossa mente, mas é um momento que a gente abraça aquilo ali, não é? Realmente isso está certo, realmente essa ideia negativa tem sentido, no sentido de que eu concordo e quero, sabe, ruminar aquilo ali dentro de mim. Vamos aprender a evitar essas coisas, vamos tirar essas coisas do nosso coração, tá? E vamos ver, por outro lado, se a gente fez o contrário a tudo isso. A gente conseguiu viver nossa intimidade com Deus, né? Vamos ver o lado positivo das coisas. Eu tenho buscado a Deus, ainda que muitas vezes eu não sabia onde encontrá-lo. Eu consegui amar mais a Deus, não é? Eu fui na Santa Missa, eu tenho cumprido os meus preceitos. Se sim, se toda vez que isso vem para mim como um sim, que bom, Senhor. Louvado sejas, obrigado, Senhor. Eu sei que foi por tua graça que eu consegui. Me ajuda a continuar conseguindo a melhorar nisso, né? Eu tenho combatido as tentações que eu tenho contra a castidade, eu tenho respeitado meus pais, eu tenho me esforçado para ser um bom funcionário onde eu trabalho, eu tenho buscado entregar as melhores coisas do meu serviço como uma boa pessoa, um bom cidadão. Eu tenho respeitado as autoridades dentro daquilo que me é necessário fazer, não é? Então, como eu tenho tratado os demais, eu sou daquele que fala só mal para os outros ou não, eu tento promover o bem das pessoas. Tudo isso aí, quando você vai vendo as coisas positivas que vão saindo de dentro, você vai reconhecendo, dizendo, obrigado, Senhor, porque eu não fiz isso, obrigado, Senhor, porque eu consegui evitar esses pecados, aprender a agradecer a Deus, pedir a Deus a graça de evitar os pecados, né? E toda vez que a gente também reconhecer que caiu em um desses pecados, louvar a Deus também, de bendito seja Deus, perdoai-me, Senhor, não é? E dai-me a graça de te amar mais, porque te amo e te amarei mais, vou evitar esses pecados a partir de agora. Reconfiguro aqui a minha intenção, minha vontade, não voltar a pecar, Senhor. E tudo isso vai fazendo a gente crescer a cada dia. Se a gente vê uns pecadinhos aí, de repente a gente deixa sublinhado, deixa escrito em alguns lugares, em algum lugar, de repente com uma abreviação que as pessoas não possam entender, vai guardando isso, pode lhe ajudar na sua próxima confissão. Tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês possam coroar essa avaliação de vida, sabendo louvar e bendizer a Deus que lhe trouxe até aqui, esteja você como estiver, tendo você
né, não pecado em nenhum desses mandamentos, ou tendo pecado em todos eles, bendito seja Deus que lhe deu a oportunidade de agora saber, reconhecer, se arrepender dos seus pecados, né? Peça perdão a Deus para qualquer erro que tenha conseguido visualizar na sua vida. Agradeça a Deus porque Ele deu olhos para ver, ouvidos para ouvir, não é? Essa realidade. Claro, quanto antes seja possível, corra, se for o caso, né? Se precisar, essa urgência, corra até um sacerdote que possa ouvir sua confissão, lhe dar a absolvição dos seus pecados e que você possa voltar a ter essa plena amizade com Deus Nosso Senhor. Tá bom? É isso, espero que tenham aproveitado bastante e nos vemos no próximo vídeo do nosso É Cristo que Passa. Bom, não perca a oportunidade de agarrar a mão de Nosso Senhor e seguir sempre com Ele. Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.